Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos. E eu gostaria de abrir o vídeo de hoje já pedindo seu like, pedindo sua inscrição no canal. Se você entendeu que esse vídeo aqui trouxe algum conteúdo interessante ou quer ver algum tipo de outro conteúdo aqui no canal para que eu possa comentar, por favor, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para a gente. A gente ainda que está começando ainda, né, de uma maneira diferente. Aqui a gente não tem script, então a gente reage àquilo que a gente vê em termos de notícia. Eu acabo comentando de uma forma assim direta, então nada que você vai ver aqui é uma coisa elaborada, é muito natural e autêntico o que a gente faz. Então, por isso eu queria pedir seu like, sua inscrição, se você achar que é válido, ok? E uma coisa que eu queria iniciar aqui e falar é essa premiação que houve na Rede Globo para os seus próprios colaboradores. E até aí não tem problema nenhum, né? Toda empresa tem direito de dar uma premiação para os seus próprios colaboradores. Mas quando se trata de uma emissora de TV, e ainda mais uma emissora de TV que tem uma carga política muito grande envolvida com ela, pelo menos é a posição que ela mesma toma, isso se torna um pouco interessante, para não dizer outra palavra, um pouco estranho também, tá? Então, o Globo fala sobre a própria falência no Domingão, muito complicado. O Domingão com o Hulk exibiu o prêmio Melhores do Ano nesse domingo. E fala do humorista Paulo Vieira, deu o que falar nas redes sociais. E é claro que ele deve ter feito uma brincadeira ali. E o meu ponto aqui não é nem contestar isso, mas é mais usar essa manchete para a gente fazer uma alusão a vários outros assuntos que estão vinculados a essa questão, que é o seguinte. Como eu falei agora há pouco, não tem problema nenhum uma emissora de TV ou uma corporação dar um prêmio para os seus próprios colaboradores. Isso faz parte. Entretanto, quando a gente tem ali na premiação a parte que fala do jornalismo, e aí você vê alguns tipos de conteúdo serem vinculados e algumas frases que, na minha opinião, são muito sutis, do tipo, porque a gente teve um ataque à nossa democracia no dia 8 de janeiro, né? E aí parece que claro que a questão do 8 de janeiro é uma questão muito complicada, que é extremamente complexa. Eu não quero entrar muito nisso aqui, porque isso seria um assunto para outro vídeo, que se você quiser que a gente comente, já deixe seu comentário, a gente fala sobre isso. Mas uma outra questão aqui me parece que a Globo, ela tem um viés e me parece não, né? É certo. Que ela tem um viés político muito bem determinado, que é o progressivismo de esquerda. Eu não digo nem esquerda tradicional, eu digo esse progressivismo excessivo. A gente consegue ver isso nas novelas, no conteúdo das novelas, não a novela em si, mas certas imagens que a novela propaga, certas ideias que a novela propaga, ideias de família, ideias em geral. A gente vê certas ideias no dia a dia que são propagadas de forma muito natural, como se isso fosse um novo normal. Se você concorda ou discorda sobre isso, não é essa a questão. Tem gente que com certeza vai concordar com o conteúdo que é propagado, tem gente que não. Mas o que mais me deixa interessado nisso é a normalização de determinadas condutas que levam a uma questão real, onde crianças e jovens e adolescentes que assistem aquele conteúdo passam a achar que aquilo ali é natural. E eu não estou falando de questões nem de sexualidade, nem necessariamente isso. Eu estou falando em relação a tudo. Quando você tem uma emissora de TV que tem um posicionamento muito claro, sendo que na lei brasileira ela deveria ser imparcial, isso acaba passando uma mensagem subliminar para as novas gerações muito ruim. Então, por exemplo, e todas as outras vezes que o Congresso Nacional foi invadido? Que certamente o Congresso Nacional já foi invadido algumas vezes. Já tiveram várias manifestações em Brasília. E outro detalhe, as manifestações que aconteceram em janeiro, elas tiveram um caráter político daqueles que perderam a eleição, que foi, né, no caso ali, o pessoal ligado ao Bolsonaro. Criou-se a palavra bolsonaristas, né?
para poder segmentar uma parte da população, praticamente metade da população brasileira. E aí, quando eu vejo a Globo brincando, ou o humorista brincando em falência, isso me faz justamente essa alusão do fato de que parece que a Globo ela rechaça 50% da população. 50% da população que votou no Bolsonaro, ou que tem valores muito diferentes dos quais a Globo propaga, a Globo rechaça com esse tipo de narrativa. E o que ela espera que aconteça? Se você tem um produto que você vende e que você fala assim, olha só, eu não quero que metade da população compre meu produto, você automaticamente está eliminando 50% do seu público-alvo de consumidores. Tomara que os 50% que restante gostem muito de você, para que você possa manter a sua empresa em pé, o que é muito difícil. Então, e tem um outro detalhe, que é isso aqui. No governo, isso aqui é uma fonte do próprio governo federal, tá? Que é a proporção de gastos em publicidade e marketing do governo federal no governo Bolsonaro e no governo Lula. E aí a gente vê uma questão muito clara aqui, onde no governo Bolsonaro você tinha um equilíbrio muito grande entre duas emissoras de TV, três na verdade, né? Globo, Record e SBT, que são as três maiores, ou sempre foram. A Globo tendo o maior destaque nesses últimos 16 anos de governo de PT. Isso são fatos, tá? E aí, quando a gente tem a transição para o governo Lula, a gente sai de 20% e vai para 57%. Ou seja, 3, 4 vezes mais de repasse financeiro para a Globo. E aí, quando a gente vê o apresentador e essas premiações, tudo isso, aos meus olhos, se fecha numa coisa que parece até uma teoria da conspiração. Parece até uma teoria da conspiração, mas não é, porque são fatos. Então, a gente vê certas narrativas que são propagadas nessa emissora, a gente vê certas ideias que são normalizadas, certas ideias que deveriam ser discutidas de uma maneira mais ampla e com seriedade. Eu não sou contra, necessariamente estou dizendo que sou contra essas ideias, não é isso não. Mas isso deveria ser discutido de uma forma real e prática e levado a sério. Porque a política, ela vem da cultura. Isso é uma frase muito importante, muito, eu vou falar de novo. A política deriva da cultura. E se você tem uma emissora de TV que propaga cultura através de novelas, isso se torna uma arma cultural. E se essa arma cultural não for observada e ela for deixada correr solta na sociedade, ela pode ter um impacto muito ruim na cabeça das pessoas que estão crescendo, que são jovens. Por isso que a gente vê cada vez mais o progressivismo subindo assim de uma forma exacerbada, porque isso é passado através das novelas. Então, vocês pais que são encarregados, ou escolas que são encarregadas de cuidar das próximas gerações, fiquem atentos para verificar se isso condiz com seus valores. Porque se você deixa seus filhos verem uma emissora de TV que passa valores ali de forma semântica na sua novela, de forma cultural, e você não está nem aí para isso, acaba deixando a novela educar ou a internet educar o seu filho, depois você não pode reclamar se aqueles valores estiverem instituídos nele. Porque a responsabilidade é nossa, como pais e parentes. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Então, essa notícia, quando fala de falência, ela me faz, da Globo, né, apesar de ser uma brincadeira ou não, certamente não vai mais falir, porque 4 vezes mais de repasse no governo Lula é porque, né, teve muita propaganda ali, né, do governo federal, muita, como fala, bias, né, enfim, fugiu a palavra aqui da minha cabeça, muito tendencioso. Essa, todo mundo deve lembrar do vídeo onde os jornalistas da Globo, quando viram que
que o Lula ganhou, se abraçaram e comemoraram e pularam, e aqui todo mundo ficou estarrecido com aquilo. Apesar de todo mundo já saber que a Globo tem esse viés mais progressivista, mas todo mundo ficou estarrecido com aquele vídeo porque você deveria ser imparcial. Mas aconteceu e está tudo bem, porque o governo que ela queria que entrasse acabou entrando. E ela sabia que o repasse, que o cheque ia ser gordo, o cheque ia ser grande, bem grande. Então, eu não acho que essa brincadeira de falência seja tão real assim. Pode ser que seja só mais uma brincadeira. Mas, seja como for, é bom que o repasse continue alto. Porque certamente a Globo, com essas opiniões políticas e essa forma de agir, ela acabou alienando 50% do seu público-alvo de brasileiros que poderiam ver os seus conteúdos, ou o seu jornal, ou enfim, né? Ou as suas novelas, ou qualquer outro tipo de propaganda que passa na TV, que é assim que a emissora sobrevive, né? Através de propagandas, certamente não vão ver mais. Ou então vão ver outro tipo de TV, ou então vão ver. A mídia está cada vez morrendo mais, porque as pessoas hoje em dia estão cada vez mais vinculadas à internet. A internet veio para matar a mídia e vai matar a mídia no final. A TV a cabo, daqui a 5, 10 anos, ela vai morrer. As pessoas vão assistir ou podcasts, ou notícias de programas na internet, emissoras que são 100% online. Seja como for, quando você tem esse tipo de posicionamento, você acaba alienando 50% da população, que foi o que a Globo fez. E aí essa notícia ela acaba me fazendo analisar tudo isso e trazer essa opinião aqui para vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem um like. É um assunto que certamente a gente vai voltar a falar aqui várias vezes. E a gente, no nosso último vídeo, tivemos vários comentários legais. Então, vamos manter aqui essa tradição, vamos criar essa tradição aqui, essa cultura nesse canal. E espero que vocês gostem. Até a próxima. Um abraço.